Graça e paz, meus amados, querido irmão. Eu vou dar início no Romanos 5, para vocês terem mais entendimento. Amém? Graça e paz. Dê um like, dê um joinha e compartilhe, por favor. Preste atenção, tá certo? Repito, dê uma olhada no vídeo com o homem com a mala preta e a roupa preta, para vocês verem que realmente a gente não tem nada nessa terra. É tudo emprestado. Amém? Eu insisto nisso, porque tem muita gente novo no canal. Tá bombando os canal. Amém? E tem gente do mundo inteiro. Estados Unidos, Europa. Agora eu vou perguntar o nome, aonde é mesmo, que eu me enrolo toda, tá? Já tá fora, eu não sei falar inglês. Aí elas pedem para eu traduzir, mas eu não sei. Tá certo? Vamos lá. Tendo sido, pois, justificado pela fé, tá vendo? Temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, tá vendo? Nós fomos justificados pela fé. Agora, quando vocês começarem a crer, desce tudo lá de cima, mas já está tudo escrito, tá certo? Já está tudo escrito. A Bíblia não é mais sagrada, a Bíblia agora é um livro histórico, mas já está tudo escrito. Tendo sido, pois, justificado pela fé, que a gente já tem a fé do Abraão aqui dentro. Mas tem que crer. Tem que crer. Se você não crer, não vai descer nada para você. Tem que crer. Amém? Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Foi através de Jesus que agora a gente tem acesso ao Pai. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Tá vendo? A graça. Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja que coisa linda. A graça, gente. A graça. Não tem nada. É muito lindo isso aqui. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas atribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a esperança e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Veja só. E a esperança não traz confusão. Veja, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado. Uau! Que pérola! Você entendeu? Eu digo para vocês que o Espírito Santo desceu nos nossos corações. O Espírito de Jesus está no nosso coração. Vou ler de novo. Vai. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quando Jesus disse, está consumado, o Espírito desceu na terra e batizou toda a carne. Batizou o obediente e o desobediente. O obediente tem tudo, mas o desobediente não. Ele cuida, mas ele não dá tudo. O obediente vai buscando a palavra, buscar-me-ei e me acharei quando me buscar do coração. Não é para buscar no monte nem na igreja, é na palavra. No seu quarto, na sua cozinha, no seu banheiro, aonde você estiver, numa praça silenciosa. Você conversa com Deus e tudo. Ele te dá tudo e vai descer tudo lá em cima de bandeja. Entendeu agora? É isso. Meu Deus do céu, que coisa linda. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fraco, morreu a seu tempo pelo ímpio. Tá vendo? Porque apenas alguém morrerá por um justo, que foi Jesus. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
Só que esse aqui já não vale para nós. Vale para o povo de Israel, que era pecador. Nós não. Nós somos gentil. Nós não temos pecado. Temos o erro da carne. Entendeu? Tem que saber dividir as coisas. Logo, muito mais, agora, tendo sido justificado, que a gente fomos justificados pela fé, nós estamos prontos para servir a Deus. Só que tem gente que gosta de ficar no erro e servindo ao homem. Quem frequenta a igreja, que não é igreja, é porque é lei. Eu não sou lei, ninguém é lei, mas querem ser, pronto. Então tem que fazer o que os pastores querem, da dízimo, da oferta, da Santa Ceia, tudo. Você não está lá na lei? Então você tem que cumprir toda a lei. Tiago, Gálatas 2. Está fazendo? Não, Gálatas 5. Se você estiver na lei, você vai cumprir toda a lei. Gálatas 5. Porque, veja, logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Tá vendo? Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, tá vendo? Jesus ressuscitou, nós fomos ressuscitados junto com ele. O que é que eu estou falando de heresia? Eu estou lendo a palavra. E ele está me dando explicação. Eu não sabia nem o que era isso. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Nós temos a vida eterna. Está vendo? Jesus morreu, teve que morrer para nos salvar nós. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Uau! Está vendo? Morte em Adão, vida em Cristo. Está vendo? A morte, Adão, que é o pecado, que é o erro da carne. A morte. Vida, Cristo, Jesus. Jesus veio para nos salvar. Entendeu? Entendeu? A morte, Adão. O pecado. Vida em Cristo. A vida eterna, a gente ganhamos a vida eterna. Portanto, como por um homem entrou o pecado, que foi Adão, no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. O povo de Israel. A gente não. O povo de Israel. Agora, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Tá vendo? Não tem lei. Mas as pessoas que querem viver na igreja, é lei. É que nem a história do homem. Saiu da cadeia, em vez de ele ir para casa, arrumar um emprego. Não, ele voltou para a cadeia. É a mesma coisa das pessoas que tá. Deus livrou a gente, nós estamos livres. Colossenses 2, versículo 10. Nós estamos livres com o Espírito dentro de nós. Colossenses 2, versículo 13 e 14. Jesus já pagou tudo na cruz, já está tudo pronto, a gente já está livre para adorar a Deus. Mas tem gente que ainda vive no alçapão. Tem gente que ainda vive na igreja, que não é igreja. Olha do Gênesis Apocalipse para ver se tem igreja. Não tem igreja. Não tem pastor na Bíblia. Não tem papa, não tem padre. Não tem obreira. Não tem pastora. Não tem bispo, presbítero, não tem nada disso. Não tem dízimo, não tem oferta, não tem Santa Ceia, não tem batismo das águas. Deus já batizou a gente no Espírito Santo da graça, no Espírito Santo na barriga da nossa mãe. Deus quer agora batizar com o Espírito da graça. Santa Ceia era a Páscoa que Jesus fez. Não tem nada, gente, nada. Tudo é dinheiro, olha. Se ele der a graça lá dentro, ele não ganha dinheiro. É uma empresa. É um emprego. 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Veja só. As crianças, quando nascia com o erro do Adão. As crianças, quando nascem agora, querendo internet e celular. Veja. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Veja. Até sobre aqueles que não tinham pecado. Veja. A semelhança
das transgressões de Adão. As crianças. As crianças nasciam com o erro do Adão. Depois que Cristo ressuscitou, Jesus ressuscitou, acabou. Aí o pecado, que é o erro da carne, acabou. Transgressões de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, que é Deus. Tá vendo? Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram, muito mais a graça de Deus. Tá vendo? A graça de Deus, gente, maravilhosa. E o dom pela graça, que é de um só homem, Deus. Jesus Cristo abundou sobre muitos. Tá vendo? Fala em Deus e... Fala em Deus e fala em Jesus. Tá vendo? E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, que foi Adão, certo? Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, que é Jesus, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitos ofensas para a justiça de Jesus. Tá vendo? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, Adão, por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça. Jesus, tá vendo? Jesus. Tem uma parte de Adão e tem outra parte de Jesus, tá vendo? E do dom da justiça reinaram em vida por um só, Jesus Cristo. Viu? O Adão é o erro da carne, que é o pecado. Entendeu? E a abundância veio da graça com Jesus. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo de Jesus sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Jesus. Jesus salvou gente de todo jeito. E o que é que vocês querem mais? Pastor fez o quê? Que não tem pastor na Bíblia. Mas pastor fez o quê? Fala. Não fez nada. Ele está dormindo e o dinheiro caindo. Tem um tal de Pix agora. É o pastor dormindo e o dinheiro caindo. E ainda de noite vai fazer o culto, que não é culto. É uma manipulação. E vocês ainda dando dinheiro. Fiquei livre. Justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um homem que foi Adão, muitos foram feitos pecadores. Tá vendo? Adão. Assim, pela obediência de um muito, serão feitos justos. Jesus. Tá vendo? Uma parte de Adão e uma parte de... Agora, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça, gente. Para que, assim como o pecado reinou da morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Jesus. Por Jesus Cristo. Tá vendo? Nosso Senhor. Oh, uau! Deus é bom todo o tempo. Viu só? Eu li ligeiro que é para dar. Não ficar tão grande o vídeo. Agora, se vocês quiserem, vocês vão lendo devagarinho, gente. Amém? E eu não errei muito não, viu? Amém? Graça e paz. Eu vou cuidar porque eu vou postar agora. Tá bom? Senão não vai dar tempo. Amém? Deus abençoe. Graça e paz. Amo vocês. Uau! Me ajude. Dá um like, dá um joinha. Se inscreva, por favor. Eu não estou ganhando nada com isso, não. Eu só quero que ele cresça e eu diminua. E se esse vídeo for para longe, pronto, todo mundo vai saber da graça, gente. Deus quer ser divulgado e conhecido. Por favor, ajude. Deus não quer, não precisa de nada. Mas Deus, eu quero. Por favor, seja um discípulo do Pai. Você já é profeta. Amém? Deus abençoe.